de vez em quando, pode olhar para mim, tá? A gente já está ao vivo, mas vamos esperar criar um pouquinho de público para todo mundo entender por que você está aqui. Daqui menos de 24 horas vocês vão estar na rua, né? Exatamente. Importante. E da gente pensar um pouco sobre como que a gente traduz para as pessoas que não estão entendendo o que é esse aumento da tarifa de transportes aqui em São Paulo, o que isso vai significar para elas, né? Eu estou falando aí do trabalhador das massas mesmo, aquela pessoa que acha que porque às vezes não pega ônibus, mas ele tem um carro que ele comprou lá naquela prestação, ele não vai ser impactado, não é? Então, não sei como é que tá o público aí, Cecília. Tá legal, tá bacana, pode ir. Tá. Vamos seguir. Então vamos lá. Bom, então pessoal, boa noite. A gente está aqui em São Paulo, junto com a Gabriela Dantas. Gabriela Dantas é militante do Movimento Passe Livre de São Paulo. Queria que vocês dessem um feedback sobre o áudio, se tá bom, se vocês estão ouvindo a gente bem. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho rapidamente, sobre o primeiro ato em São Paulo contra o aumento das tarifas de transporte, né? A Gabriela se dispôs gentilmente a falar conosco hoje, assim, em menos de 24 horas para acontecer esse primeiro grande ato. E a gente está muito feliz, nós estamos aqui numa visão privilegiada aqui embaixo do vão livre do MASP, onde os ônibus estão passando ali, tem toda uma característica bastante real sobre o que é, né, essa megalópole, quantas pessoas que pegam ônibus, principalmente nesse horário de pico. Gabriela, eu queria então que você começasse dizendo, na realidade, a informação concreta sobre o aumento das tarifas, né? Então, acho que o mais importante agora é a gente entender, como todo mundo já sabe, o ônibus vai para R$ 4,30, o que representa, qual é o aumento real para o metrô e para o trem em São Paulo. Eu seguro para você. Ah, tá bom. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Kátia. Obrigada por me receberem aqui. No dia 7, segunda-feira, já aumentou a tarifa dos ônibus. Quem pegou ônibus aí esses dias já percebeu que os R$ 4,00, que já era caro antes, agora já não paga uma passagem. Agora é R$ 4,30. E dia 13 vai aumentar também as tarifas da CPTM, do trem e do metrô. Também para R$ 4,30. Aí, nisso, a integração aumenta, né? Então, para a maioria da população que precisa pegar um trem e um ônibus, ou um metrô e um ônibus, vai ficar aí quase R$ 8,00, né, a passagem com a integração. Aí, enfim, o que isso significa? A gente pontua muito que todo aumento de tarifa é injusto. Porque todo aumento de tarifa, na verdade, é a reposição, né? É a reprodução de uma lógica que trata o transporte, que deveria ser público, como uma coisa que se compra. Ou seja, quem não tem R$ 4,00, agora R$ 4,30, para pegar um ônibus, não pode acessar o transporte e não pode acessar a maioria dos lugares da cidade que vive, né? Porque numa cidade do tamanho de São Paulo, como você bem colocou, quantos lugares você consegue ir a pé, né? Então, muitas vezes, se você precisa ir para o hospital, se você precisa ir para o trabalho, para a escola, para qualquer lugar, e você não tem o dinheiro para isso, você acaba sendo impedido de acessar a sua própria cidade, você acaba sendo impedido de tantos outros direitos, né? E é muito bem, é isso, assim, não é uma coisa que afeta só diretamente quem usa o transporte público, né? Não é à toa que as pessoas hoje pensam em comprar um carro, uma moto, em arranjar outros jeitos de se locomover. A qualidade do transporte é péssima, a gente sabe muito bem disso. Todo mundo que pega ônibus lotado em horário de pico, fica igual uma lata de sardinha lá, fica sonhando, né, em poder se transportar em condições um pouco mais dignas, um pouco menos humilhantes. Para nós, né, mulheres, é mais complicado ainda, porque a gente sabe que a lotação prejudica numa situação de assédio, né, complica tudo isso. Então é lógico que as pessoas querem, muitas vezes, acessar um transporte particular. Só que isso não é natural, isso não é necessário, não precisaria ser assim, né? Não é porque é público que é ruim. Na verdade, se fosse público de fato, né, se fosse uma coisa que é do acesso de todo mundo, a qualidade poderia e deveria melhorar. Precisaria ter mais ônibus, precisaria ter mais metrô, mais trem, tudo isso. Só que a questão é que é tratado como um grande negócio, né? E nesse grande negócio, as empresas que são donas dos ônibus hoje lucram mais colocando menos ônibus para rodar, fazendo a gente passar mais sufoco, porque eles reduzem os custos, né? Eles reduzem os custos e a gente que não tem outra alternativa a não ser
passar as catracas, né, e pagar a passagem, acaba tendo que se submeter a isso. Então, voltando, né, esse aumento para 4,30 é só mais um absurdo que se coloca num transporte que deveria ser um direito, né? E, enfim, nesse cenário ainda pior, porque a gente sabe que o salário mínimo foi reajustado abaixo da inflação, então o poder de compra da população está diminuindo, o desemprego está muito alto, a gente está com muita dificuldade de conseguir emprego, e daí ainda por cima disso o transporte vai custar ainda mais caro, né? Entendi. Agora, só para a gente então, dentro daquela lógica que a gente falou, de dialogar mais com o trabalhador das massas, essa pessoa que não sabe exatamente o que esse aumento vai representar para ela na prática. Por exemplo, eu estava assistindo ontem uma matéria na imprensa tradicional, aí na velha imprensa, que estava abordando a questão do Vale Transporte. Né? Que eu acho bastante preocupante quando um funcionário que, por exemplo, mora na periferia, no extremo da cidade, esse funcionário ele vai pagar, vai ter o benefício do Vale Transporte dado pelo patrão de R$ 4,30, só que na verdade ele vai ter um desconto maior na sua folha de pagamento e o patrão, consequentemente, também vai pagar mais, o patrão dono do comércio vai pagar mais as empresas de transporte, só que ele não vai arcar com esse prejuízo, digamos assim. Esse prejuízo, a narrativa que estava sendo feita ali muito claramente era de que, por exemplo, se o padeiro que mora no Grajaú vai ter que pegar o ônibus mais o trem, o pãozinho vai ter que aumentar de preço, não é? Vai ter que ser cobrado, e quem vai pagar é a população, especialmente aquela que é a classe média, né? Que realmente não usa, em sua maioria, o transporte público. Como é que vocês vão na rua amanhã, nesse ato, que tem concentração amanhã às 17 horas, né? Depois você passa todas as informações para quem quiser estar lá junto com o pessoal. Como é que vocês vão traduzir isso nas ruas para que o trabalhador, que é esse cara que mora nos extremos da periferia, entenda o que está acontecendo com esse aumento, o que representa mesmo para ele esse aumento e para a população em geral? Quer segurar? Não, desculpa, só. Bom, acho que é isso que você colocou já muito bem, né? De que esse custo da tarifa acaba sendo repassado para a maior parte da população, nunca revendo os lucros dos empresários, né? E assim, não só no custo das mercadorias, que pode aumentar por conta do Vale Transporte, né? Mas muitas vezes as empresas já escolhem contratar quem mora mais perto para não ter que pagar valores mais altos no Vale Transporte. Então tem muita gente que mora hoje na região metropolitana, não mora na cidade de São Paulo, mas trabalha aqui em São Paulo. E daí tem que pagar mais ainda de transporte, né? Pagar ônibus intermunicipal. E esse é um custo que as empresas não estão dispostas a arcar, né? E é por isso que a gente pontua muito que a questão do transporte tinha que ser uma questão pública, um problema público, não um problema de cada um. Nem só de cada empresa e muito menos só de cada pessoa, né? Que tem que lidar com as condições que tem do seu bolso para pagar isso. Aí amanhã no ato, acho que a ideia é sempre usar a manifestação para crescer a nossa voz, né? A gente se juntando, então a gente sempre tem as faixas, todos os materiais gráficos mostrando a pauta do aumento dos 4,30, mas também panfletando, conversando com a população que estiver no entorno. É um horário que as pessoas estão saindo do trabalho, então é muito importante estar conversando com essas pessoas também, né? Porque o aumento afeta a gente de muitas formas, tanto na hora que a gente está pagando ali no dia a dia, quanto nessa questão do emprego, que o Vale Transporte, né, o valor aumentou ainda mais do que o da tarifa, então precisa ver se as empresas vão realmente arcar com esse custo ou se isso vai ficar para o trabalhador pagar, né? Então tem todas essas questões. Agora então já aproveita, Gabriela, e já fala então o horário, a concentração, onde vocês vão estar amanhã, enfim, como vai ser o esquema do ato de vocês amanhã aqui em São Paulo. Então, amanhã a gente vai estar desde as 5 horas se concentrando na frente do Teatro Municipal, na Praça Ramos, para depois sair em ato. Desde as 3 horas vai ter uma oficina de bateria, de fanfarra, para o pessoal ir aquecendo, já ir panfletando, também conversando com quem estiver por lá. Onde vai ser a oficina? Ali mesmo, na Praça Ramos, em frente ao Teatro Municipal.
E o ato é isso, às 5 horas, quem quiser, quem puder colar, quanto mais gente, mais forte a gente vai estar, né? Mais voz a gente tem, mais chance a gente tem de ser ouvido. Tá. Agora, falando um pouquinho sobre essa questão do movimento Passe Livre, outra pauta que eu, antes de vir conversar com você, pesquisei e que não foi abordada em nenhum dos canais de comunicação aqui no Brasil, e especialmente em São Paulo, onde se dá esse ato amanhã, é a questão de uma luta por uma tarifa gratuita de transporte, né? Que eu acho que é a grande existência de vocês, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Como é que vocês começam a fazer esse debate sobre, primeiro, o aumento da tarifa e depois vocês transcendem esse debate e qualificam ele e elevam ele num nível muito mais importante para a população para chegar no entendimento de que o transporte pode ser gratuito? Uhum. Bom, tem uma frase que a gente coloca que eu acho que coloca a ponte entre a questão dos aumentos de tarifa e a questão da tarifa zero, que é o que a gente propõe, que é, enquanto tiver tarifa, ela vai aumentar. Porque enquanto o sistema de transporte estiver baseado nesse custeamento individual de que quem precisa do transporte é quem paga por ele, e na verdade paga 2 vezes, porque a gente já paga imposto, né? E daí ainda quando passa a catraca paga de novo. Enquanto funcionar dessa forma, os empresários, donos das empresas de transporte, vão pressionar para que o valor da tarifa aumente. Então a gente entende que precisaria mudar a lógica de funcionamento do transporte para ele ser realmente tratado como um direito, né? Porque ele é uma necessidade de toda a população. E como ele não é um direito que a gente tem assegurado hoje, muitas vezes as pessoas falam isso é impossível, isso é utopia, isso é um idealismo, né? Busão de graça, não pagar nada, isso é uma viagem. Mas isso não é uma viagem, né? Isso na verdade, uma viagem é achar que a gente pode continuar desse jeito, né? Cada ano aumenta mais a tarifa. Daqui a pouco a gente vai estar em R$5, né? Até onde isso vai? Qual é o limite disso? Se a gente não realmente falar chega e parar e rever o funcionamento do transporte, cada vez mais gente vai ser excluída do uso desse transporte, cada vez mais gente vai ser impedida de chegar para procurar um emprego, de chegar para qualquer lugar que precisa acessar na cidade, né? Então, já tem dados, na verdade, que mostram uma queda na quantidade de usuários dos ônibus de São Paulo. Desde 2016, 2017, cada vez mais aumenta a quantidade de pessoas que não conseguem acessar o transporte porque não tem dinheiro para pagar por ele. E essas pessoas, elas não têm esse direito também? Não têm direito à cidade que elas vivem, né? Então é isso que a gente coloca quando a gente propõe a tarifa zero. A gente propõe que o transporte seja custeado com base em impostos e taxas que sejam progressivas, ou seja, que quem tem mais dinheiro na cidade hoje pague mais, quem tem menos pague menos e quem não tem não pague, né? Só que não ali na hora do uso, porque isso sempre reforça uma ideia de que o problema é individual. E a gente entende que não, o problema é estrutural, ele é de todo mundo, ele é de toda a cidade e isso precisa ser revisto como um todo. Agora, falando um pouquinho mais, assim, queria entrar um pouquinho nas questões de mobilidade urbana. O que vocês pensam, por exemplo, de pessoas, então, que já existe uma massa grande nas periferias que vem de bike, se desloca na cidade inteira, vem de bike e vem trabalhar no centro, não é? Vocês acham que bike é uma solução, é uma maneira da gente minimizar a dependência que a gente tem de um transporte tarifado e caro e sem condições, em péssimas condições de uso, né? Enfim, o que o Estado oferece não supre. As pessoas, 18 horas, se você for no metrô, você vai ver as pessoas amassadas. Nos ônibus, a gente está vendo aqui, inclusive agora, mesmo em férias, a quantidade de pessoas que estão dentro dos ônibus e já passou um pouco o horário de pico, e isso porque a cidade está um pouco mais tranquila, um pouco mais vazia. Vocês acreditam nessas coisas? Como é que o movimento Passe Livre, como é que vocês fazem isso? Existe algum ativismo em prol das bikes, de outras alternativas de mobilidade urbana para a cidade? A gente dialoga, né, com o pessoal biker, organizado, ciclista, tudo. Acho que é uma iniciativa super importante, super legal. Só que acho que não dá para pensar que isso é a solução para todo mundo, né?
Acho que isso é uma solução que as pessoas encontraram e que vem sendo construída, porque de fato é inviável uma cidade com tantos carros como São Paulo. Hoje tem 8 milhões de carros em São Paulo, não é à toa que tem o trânsito que tem, né? Mas a questão é, nem todo mundo pode usar uma bicicleta para chegar no trabalho, para chegar na escola. As pessoas moram muito longe, as pessoas têm diferentes condições de acessibilidade. A gente entende que é um dever do Estado garantir um transporte público gratuito de qualidade para todo mundo. Perfeito. Então, vamos falar de um outro tema, de amanhã também. Tem perguntas? Tem algumas perguntas. Tá, quer já falar a primeira? Pode mandar a primeira, então. Fala o nome da pessoa e... Rafael Pereira está comentando aqui. São como aqui no Rio de Janeiro, transporte público entrega aos empresários... Deixa eu ir até ali com o microfone. Fica aí, Gabi. Fala aqui de novo. Quem foi? Rafael Pereira. São como aqui no Rio de Janeiro, transportes públicos entregue aos empresários do transporte. Tem gente perguntando se o MPL não demorou muito, porque o aumento já está aí. Enfim, tem gente reclamando que não é só o aumento da tarifa, tem a luz, enfim, a água, o aluguel, a cesta básica. Bom, tem gente falando que o mito mentiu. Tem gente também aqui dando os parabéns e pedindo tarifa zero. Deixa eu ver aqui quem foi. Teve uma pessoa que comentou aqui, Lula livre. Agora é tarde, foi a Maria Isabel que perguntou. Enfim, bom, são essas as questões. Só um resumo então, para te centrar. Tem gente falando sobre que as ruas talvez tivessem que levar pautas que também falassem sobre os outros aumentos, das mentiras do Bolsonaro nesses primeiros 10 dias de governo, né, Bolsonaro? E depois, pessoas falando que talvez vocês tenham chamado o ato depois do primeiro aumento. Então eu queria que você comentasse essas coisas, basicamente. Beleza. Bom, vou falar ao contrário, na verdade. Primeiro, em relação à data do ato. Isso sempre acontece, sempre tem esses comentários, mas a questão não é à toa que os aumentos de tarifa acontecem na virada do ano, né? Os governantes não fazem isso inocentemente, eles sabem que é a época, que tem menos gente na cidade, que as pessoas muitas vezes estão de férias, não estão trabalhando, às vezes demoram para saber que aumentou a tarifa, só quando vão realmente ter que pagar o transporte, né? Enfim, na verdade, essa ideia de que é tarde demais, agora não dá para fazer mais nada, não é muito por aí. Como a gente viu em todas as outras vezes que foram revogados aumentos de tarifa, como em 2013 mesmo, em mais de 100 cidades do Brasil, foram manifestações que aconteceram depois dos aumentos de tarifa, que é quando tem mais gente percebendo esse problema, mais gente se mobilizando em torno disso. A gente sempre acredita que não é com um ato, com uma manifestação que a gente vai reverter as coisas, é com uma jornada de luta. Então, o que eu diria para essas pessoas não é tarde demais, sabe? A gente está no começo do ano, mas a gente já está conseguindo falar com muita gente, juntar muita gente. E o que importa, na verdade, para a gente conseguir reverter esse aumento de tarifa é a nossa força de mobilização nas ruas. Então eu chamaria todo mundo que está ansioso para se mobilizar logo, a panfletar, a conversar e a vir no ato amanhã às 17 horas no Teatro Municipal. Uma coisa que é importante, Gabriela, eu acho que é falar como as pessoas chegam no ato. Acho que você dizer qual é o transporte que as pessoas pegam para chegar. Porque às vezes tem alguém lá, tem muita gente na periferia que está super revoltada e são os mais atingidos. Como é que eles fazem para participar, embora alguns estejam talvez pelas mediações do ato, mas acho que é legal você dizer como que faz para chegar. Tá. Então, esse lugar de concentração do ato, ele é próximo ao metrô Anhangabaú. A Praça Ramos é o ponto final de muitos ônibus também. O Terminal Bandeira. A Praça da República é muito próxima também. E a gente sempre incentiva para que as pessoas venham catracando. Ou seja, se você não tem dinheiro para pagar a passagem para chegar no transporte, se junta com seus amigos, junta um bonde e vem catracando. Dá para catracar no busão, dá para conversar com o motorista, dá para catracar no metrô também. E é isso. Bom, esse famoso catracaço... Trabalhadores. Exatamente. É importante conquistar eles também. Exatamente. Círia está falando aqui, colega de jornalistas livres, falando que é importante a gente também politizar o espaço por onde a gente vai se locomover para chegar nesse ato. Os motoristas são parte desse ambiente, desse meio,
né, por onde as pessoas vão se locomover para chegar até o ato. Então, acho que é importante o catracaço nesse momento, segundo o Movimento Passe Livre, não sou eu que estou falando, gente, a galera é um ato político. Exatamente. Né? É um ato político. Bom, então, já que você falou de 2013, a gente falou um pouco do mentiroso do Bolsonaro aqui e tal, acho que seria legal a gente, então, falar rapidinho sobre a questão da segurança pública, não é? Porque a gente sabe que o tom de Bolsonaro e o tom do governador João Dória é um tom diferente do governador Geraldo Alckmin, é um tom diferente do presidente Michel Temer, é um tom diferente de Dilma Rousseff, não é? Então, o que vocês estão esperando? Como é que está vocês conversaram sobre isso? Queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo esse novo momento no Brasil e, claro, amanhã no ato em São Paulo. Então é isso. A gente está vivendo esse momento bastante complicado em que o próprio direito à manifestação está sendo ameaçado, né? Isso não é de hoje, né? Mas, assim, a gente sente que as coisas estão se agravando e que existe um discurso que defende uma militarização e uma forma de lidar com as questões sociais na base de polícia, né? E a gente entende que, na verdade, o necessário para manter os direitos que a gente já conquistou e para conquistar mais direitos é a luta nas ruas, é a mobilização das pessoas, né? Porque a gente entende que não existe direito que seja dado de presente, não existe nada que não seja por uma conquista de luta. Enfim, a gente também tem uma questão de que essa é uma das primeiras lutas do ano, né? Não só aqui em São Paulo, em outras cidades também. E que vai ser importante para a gente mostrar a nossa posição também. Mostrar que a gente não vai recuar, que a gente não vai desistir, ficar com medo em casa, porque isso só vai agravar a situação, né? Então a gente está junto, a gente está tomando medidas de segurança, se protegendo, tudo isso, mas está mostrando a nossa união e a nossa força na rua, né? Tá. Agora eu vou falar só mais um pouquinho sobre isso, prometo, tá? Que a gente já muda e, enfim, encerra. Ainda assim, nos preocupa muito, a gente como jornalista, a gente tem visto desde 2013 que as manifestações têm aumentado o tom dessa adjetivação, digamos assim, que é essa questão da militarização das forças de segurança pública, como vocês sabem. Nesse ano a gente fez uma cobertura, a primeira de jornalistas livres esse ano, que foi aquele primeiro ato, que era um ato a favor da democracia ali pela Praça Roosevelt e tal, e no final o ato estava andando bem, desceu a Rua da Consolação, mas só que no final teve uma repressão fortíssima ali, desmedida, com o uso de armas letais, de armas menos letais, segundo a Polícia Militar e as polícias, enfim, do estado, bala de borracha, bomba e tal. E a gente ali naquele âmbito todo daquela violência tentou falar com o comandante da operação, ele nos atendeu, mas ele não sabia, vocês podem pegar esse ao vivo aí na nossa página, ele não sabia justificar o porquê aquela ação havia sido iniciada ali num final de ato que parecia ser tão tranquilo, por uma legitimidade tão forte que é a defesa da democracia. Pergunto a você, vocês têm preocupação com... Eu vou fazer uma pergunta que parece ser um pouco óbvia em relação a 2013, mas preciso fazer porque tem gente que quer ouvir isso de vocês. Vocês têm preocupação, por exemplo, com pessoas que possam se infiltrar numa manifestação tão legítima como é essa de vocês amanhã e tentar de alguma forma tornar o ato, fazer com que o ato tenha um outro caráter que não é o objetivo do movimento Passe Livre, por exemplo? Quais são as medidas que vocês estão pensando em torno dessa ação? Olha, enfim, essas coisas realmente acontecem. A gente nunca quer controlar quem que vai participar das nossas manifestações, né? Então não é o nosso intuito colocar catracas no nosso próprio ato, né? E nem impedir ninguém de chegar e participar e se manifestar. Mas é isso, desde que esteja ali para se manifestar de fato contra o aumento da tarifa, né? Que é a nossa pauta. Agora, a gente sempre tenta ficar atento a atividades estranhas, coisas assim, e tenta, enfim, impedir que eventuais problemas implodam o ato ou coloquem pessoas em risco. A gente sempre fica muito atento a isso. A gente toma muitas medidas de primeiros socorros, de estar atendendo qualquer um que precise de necessidade.
Exatamente, mas a nossa esperança é que isso não aconteça, né? Sim. Em geral, enfim, a violência parte da polícia, como você bem apresentou, isso que aconteceu nesse ato é o que acontece quando tem violência, quando tem conflito. Isso parte da polícia, que decide impedir o nosso direito de manifestação. Mas, enfim, a gente vai continuar tentando se manifestar, vai continuar mostrando, vai continuar mostrando que a gente precisa estar, assim, nas ruas, né? Perfeito. Amanhã, inclusive, até se a Secretaria de Segurança Pública estiver vendo esse ao vivo, é bom que a gente já faça aqui um pré-combinado ao vivo de que a gente quer começar amanhã as nossas transmissões ao vivo com vocês. Então, se o comandante desse ato de amanhã já quiser entrar ao vivo com a gente vai ter o maior prazer em conversar primeiro com ele do que com vocês, inclusive, para a gente fazer ali uma espécie de entendimento sobre o que vai ser feito, sobre como é que eles estão pensando, como eles estão encarando esse primeiro grande ato em São Paulo, e é a primeira, digamos que sim, a primeira grande cobertura dos jornalistas livres aqui em São Paulo nesse ano de 2019. Agora, falando de uma coisa legal, que eu acho que vocês poderiam dizer, o pessoal sempre fala assim, o MPL negocia com o prefeito, o MPL fala com o governador. O que vocês estão preparando? O que vocês acham que dá para conversar com o Dória? E o que vocês acham que dá para falar sobre desafios, sobre diálogos com esses poderes, com esses governantes aqui do estado de São Paulo e do município? Olha, a nossa posição é muito simples. João Dória, Bruno Covas, revoguem o aumento da tarifa. Esse é o nosso ponto, não tem negociação fora disso, é um absurdo esse aumento e eles precisam reverter essa medida. É simplesmente isso. E vocês pretendem amanhã tentar serem recebidos pelo governador, pelo prefeito? Vocês fizeram alguma espécie de organização para isso acontecer? Ou como é que vocês estão? Tem algum desafio, alguma coisa que vocês queiram apresentar? Não sei. Enfim, a gente queria lançar um desafio para eles, para o prefeito e para o governador. Já que eles estão achando tão justo, tão correto esse aumento, para que eles desçam das suas limusines, desçam dos seus helicópteros e durante um mês, junto com a gente acompanha, vai junto, pegar um ônibus às 5 da manhã, no ponto final do Grajaú, até a estação da CPTM, pegar a CPTM até a linha amarela e a linha amarela até a Luz. Se eles conseguirem fazer isso durante um mês, que é o transporte que a maioria das pessoas pega, se eles conseguirem fazer isso durante um mês com um orçamento de 1/4 do salário mínimo e ainda assim achar que está tudo justo, que está tudo certo, aí a gente pode negociar. Você acha que isso é possível, Gabriela? Olha, pela experiência que a gente tem, a gente sabe que eles não se misturam com a maioria da população, que eles querem distância, eles querem ficar nas suas mansões. Mas a gente gostaria muito mesmo de ver esses governantes, esses políticos que se dizem representantes da população, gostaria de ver eles junto com a gente, passando pelo que a maioria passa. Legal, e chamo os jornalistas livres, que a gente vai às 5 da manhã acompanhar essa jornada. Imagina, eu estou imaginando lá o governador João Dória subindo no ônibus, entrando no ônibus, sentando no banco do ônibus, o prefeito, o Bruno Covas, sentando no ônibus, lado a lado, com os militantes do Movimento Passe Livre aqui de São Paulo, e os jornalistas livres junto, fazendo esse registro histórico, isso vai ser histórico, né? Registro histórico dessa participação ativa dos governantes da cidade, do estado, junto com vocês. Tem pergunta? Não, tem gente aqui, o Paulo Carboni está comentando. 4h30 não, sou nordestino e a atitude de vocês é válida. A Priscila está comentando que você está de azul, por causa da luz, está parecendo que você está de azul, bebê. Cinza, você é menina e está de azul. João Moraes está falando que está certo, que você está certa, que é isso aí. Viva a liberdade de expressão, a Alice Medeiros. Alex Vigil está chamando você de marxista. A Alice Medeiros está pedindo Lula livre, é isso aí, gente. E que tá de linda aqui em São Paulo e que essa cidade seria outra se o transporte público funcionasse e se a periferia tivesse acesso aos outros cantos da cidade, como aqui, esse entardecer na Avenida Paulista, que tá lindo demais.
Bom, então, agora para a gente finalizar, vamos chamar de novo, para quem começou a assistir a gente agora no final, a gente está com a Gabriela Dantas, militante do Movimento Passe Livre aqui de São Paulo. A Gabriela está falando um pouquinho para a gente, explicando os impactos do aumento das tarifas de transporte aqui na cidade e convidando vocês para amanhã participarem desse grande ato, o primeiro grande ato em São Paulo. Vai acontecer em outros lugares também, né, do Brasil. Sim. Você vai falar já. Aqui na capital, enfim, ela vai falar tudo, concentração, horário, espero que vocês estejam com a gente. Jornalistas Livres vai cobrir por todas as nossas plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube. Se eu esqueci de alguma, depois a gente fala. Vai lá, Gabriela, é com você. Agora isso. você segura e tá bom. bala, então você encerra com ela. Tchau. Vai embora. Bom, é isso. Amanhã a gente vai ter o primeiro grande ato contra o aumento da tarifa, 4h30 não. Vai ser em frente ao Teatro Municipal, na Praça Ramos, às 5 horas da tarde. A gente vai começar a se concentrar. Também vão ter atos em outras cidades. Para quem é do ABC, dia 16 vai ter ato. Já teve ato em Joinville, está tendo mobilização em muitas outras cidades. E aqui em São Paulo é isso. Amanhã começamos mais uma jornada contra o aumento de tarifa. Vejo vocês lá. Repete mais uma vezinha só, porque o pessoal tem gente chegando agora. Mais uma vez, então, amanhã a concentração às 5 da tarde, na Praça Ramos, em frente ao Teatro Municipal. É perto do metrô Anhangabaú, perto do metrô República, perto do Terminal Bandeira. Pode vir catracando, não precisa pagar a tarifa para chegar no ato. E a gente se encontra lá às 5 da tarde. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigada, querida. Obrigada.